A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Anderson Teixeira. Eu queria fazer esse vídeo e para deixar uma reflexão, para os irmãos, acerca de um fato, de uma situação que tem ocorrido aí e até mesmo anunciado nas mídias sociais, e algumas vezes até em jornais televisivos, e que é o fato de alguns ministros entregarem, que estavam apacentando e tomando conta de igreja, e entregar o rebanho, entregar a igreja, fechar a igreja e depois se matarem, porque dizem que estavam cansados, que estavam estressados e fizeram isso porque não aguentaram mais. E aí acabaram tirando a sua vida. Aí eu queria perguntar para os irmãos, o que leva um ministro do Evangelho, alguém que o Senhor chamou, tirar a sua própria vida por dizer que está estressado, cansado, fadigado e achar que o melhor é tirar a própria vida? Irmãos, eu queria ler alguns versículos que se encontra em Atos dos Apóstolos, neste livro tão maravilhoso, que expressa a caminhada da igreja, que mostra o andamento da igreja, o crescimento da igreja após a partida do Senhor, e a continuação da pregação do Evangelho pelos apóstolos, por aqueles que ficaram, com a orientação do Espírito Santo. Atos, no capítulo 20, o verso 27 e 28, está dizendo assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso é o que Paulo, discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso, o discurso de Paulo aqui. Então ele fala: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, a igreja do Senhor, ela foi comprada com o precioso sangue do Senhor. O Senhor resgatou-a através do seu precioso sangue. E isso ele fez na cruz do Calvário, quando ele deu brado, ele bradou ali, disse que estava tudo consumado. Ele comprou com seu sangue. Então a igreja é dele, não é de homem. Vamos lá para Pedro, a carta de Pedro, se não me engano, a primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Diz, capítulo de número 5, o verso de número 3 em diante, até o verso de número 3 ao verso de número 5. Capítulo 5 de Pedro, verso de número 3, 4 e 5. Diz assim: nem com todo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou melhor dizendo, me perdoe, irmãos, o versículo 2, é o verso de número 2 até o 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem com todo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória.
Semelhantemente, vós, mancebos... até o verso 4. Os irmãos nos perdoem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. É aqui. Irmãos, a igreja é rebanho do Senhor. A igreja é propriedade do Senhor. Ele comprou com o precioso sangue dele. A igreja não pertence a homem nenhum. A igreja não é propriedade de ninguém. A igreja é propriedade do Senhor. Ela pertence a Ele. E Ele virá buscá-la. Ele comprou com o precioso sangue dele. E Ele, para que nesse período que ela está ainda na terra, Ele levantou, Ele nomeou, Ele consagrou, Ele chamou, convocou homens para serem pastores, bispos e que seja, para apacentarem o seu rebanho enquanto Ele não vem. O rebanho é dele. Irmãos, nós temos que entender, todos os pastores, isso eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu acho que todo pastor tem que entender que o rebanho não é dele. A igreja não é dele, é do Senhor. O que o pastor pode fazer é pregar a palavra, é ensinar o rebanho do Senhor, é ensinar a doutrina santa dos apóstolos para a igreja, é continuar pregando, ensinando. A Bíblia fala que a palavra que o Senhor enviar, que o Senhor colocar, ou seja, a palavra que o Senhor colocar na boca do pastor, que foi o Senhor que colocou, e que o pastor transmitir, ela não volta vazia, antes ela fará o que agrada ao Senhor. A obrigação do pastor é pregar o evangelho, pregar a palavra, ensinar a palavra. Fazer com que as pessoas entendam e compreendam a palavra e o evangelho é obra do Espírito. O Espírito é que convence a pessoa. O Espírito, a palavra é a espada do Espírito. Quando o pastor está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, ele transmite a palavra e o Espírito Santo utiliza essa palavra, acentuando ela. Quando ela é pregada com a autoridade do Espírito, o Espírito Santo fixa ela no coração da igreja e a igreja vai ouvindo a palavra e na medida que vai ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. E a igreja vai mudando, a igreja vai mudando. Não queira o homem achar que vai fazer a igreja mudar na marra. Por isso que algumas pessoas ficam depressivas, ficam angustiadas, larga o ministério, abandona, larga a igreja, vai embora. Por quê? Porque acha que, preguei e não aconteceu nada, preguei. Não, irmão, continue pregando. Se você pregou e não aconteceu nada, é porque não era o tempo ainda. Se você pregou e parece que está devagar a obra de acontecer, aguarde no Senhor, irmão, porque a obra é do Senhor, não é de homem, é do Senhor a obra. Quando você prega, é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que vai afixar a palavra no coração das pessoas, da igreja, e vai fazer a igreja entender que o Senhor está voltando, porque a palavra que ele envia não voltará para ele vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Ele vela para cumprir a palavra dele. A palavra é dele, irmão. A palavra dele não passa. Seca-se a erva e cai-se as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Saiba de uma coisa, Deus cuida em cumprir a sua palavra. Você pregou, você ensinou a ovelha, supostamente ovelhas, porque quando não aceita a palavra não é ovelha, é bode. Não é ovelha, é outra coisa. É jumento, mas ovelha não é. E quando não aceita a palavra, irmão, não fique estressado, não fique angustiado, amargurado e pensando, não, meu ministério não está indo para frente, tem alguma coisa errada. Não, irmão. Pregue a palavra. Enquanto você estiver pregando a palavra, o Espírito Santo vai estar atuando, vai estar trabalhando, vai estar fazendo a obra. E se a obra não acontecer naquele momento, é porque não era o tempo. E se o coração não mudar, é porque não era a vontade de Deus. Porque tem aqueles que Deus chama e tem aqueles que, infelizmente, irmão, vai morrer e vai para o inferno. É isso que os pastores